Resumindo, parágrafo 413. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Sabedoria, capítulo 1, versículo 13 e capítulo 2, versículo 24. Parágrafo 414. Satanás, ou diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Parágrafo 415. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno desde o início da história, abusou da própria liberdade, levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele. Parágrafo 416. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. Parágrafo 417. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Esta privação é denominada pecado original. Parágrafo 418. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à dominação da morte, inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Parágrafo 419. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. Parágrafo 420. A vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Parágrafo 421. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Certamente este mundo foi colocado sob a escravidão do pecado, mas Cristo, crucificado e ressuscitado, quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. A Boa Nova. Deus enviou seu Filho. Parágrafo 422. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, fê-lo para além de toda expectativa. Enviou seu Filho bem-amado. Parágrafo 423. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus, conferir Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 3, descido do céu,
Conferir Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 13 e capítulo 6, versículo 33. Veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Parágrafo 424. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 16. Foi sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, que Cristo construiu sua igreja. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Parágrafo 425. A transmissão da fé cristã é primeiro o anúncio de Jesus Cristo, a fim de conduzir até a fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar Cristo. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Eles convidam os homens de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna, que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Cristo é o centro da catequese. Parágrafo 426. No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós, e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é, portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele. A finalidade da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. Só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. Parágrafo 427. Na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação com Ele. Somente Cristo ensina. Todo outro que ensine o faz na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 16. Parágrafo 428. Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro o bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus. É preciso aceitar perder tudo, como expressa São Paulo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos.
Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 8, versículos 8 ao 11. Parágrafo 429. Deste conhecimento amoroso de Cristo, jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, contudo, a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé se faz sentir. Com esta finalidade, seguindo a ordem do símbolo da fé, serão inicialmente apresentados os principais títulos de Jesus: Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, artigo 2. A seguir, o símbolo confessa os principais mistérios da vida de Cristo: os de sua encarnação, artigo 3, os de sua Páscoa, artigos 4 e 5, os de sua glorificação, artigos 6 e 7.